Fala pessoal, tudo bem? Vamos começar agora mais um Aprendendo com Questões. A gente falar aqui temas importantes que são cobrados dentro da residência médica. Então, hoje, pessoal, a gente vai conversar sobre indicadores de saúde, alguns pontos importantes dos indicadores de saúde. E a gente vai começar aqui com essa questão da SUS, questão que foi cobrada em 2023. Ter aí um pouco o vídeo, tenta responder a questão para a gente poder seguir. Então, a questão que fala sobre um grupo populacional e sobre o número de pessoas doentes dentro desse grupo. Aí se pergunta sobre o coeficiente anual de incidência dessa doença A. Ele está perguntando aqui sobre incidência, pessoal. Então, para iniciar, a gente vai falar aqui dos indicadores de saúde com indicadores de prevalência e incidência. Indicadores que são muito cobrados na prova de residência médica. A gente precisa entender bem eles e precisa entender dois conceitos desses indicadores. Primeiro, o que significa cada um deles. Então, prevalência é o número total de casos de uma doença, de um agravo. Então, se você tem 1.000 casos de diabetes, essa é a prevalência do diabetes. Já a incidência é o número de casos novos. Então, se você tem em um ano, você tem 1.000 pessoas com diabetes e naquele ano você tem 50 casos que foram diagnosticados, a incidência é de 50. Então, incidência igual a casos novos. Prevalência igual ao número total de casos. Então, primeiro ponto, definição. Segundo ponto é saber que prevalência e incidência são diferentes do coeficiente de prevalência e incidência. Por quê? No coeficiente, você vai dividir esse número pela população exposta. E o que significa população exposta? São aquelas pessoas que podem ter a doença. Por exemplo, se você tem uma população e você tem pessoas diabéticas, no cálculo da incidência, não podem entrar essas pessoas que já são diabéticas. Por quê? Porque a pessoa não pode ter diabetes de novo. Então, aí você vai ter que subtrair o número de pessoas diabéticas para calcular a incidência. Da mesma maneira, se você quer calcular aqui a prevalência ou incidência de casos de câncer de colo uterino, você vai utilizar como população exposta apenas as mulheres. Por quê? Porque homem não pode ter câncer de colo uterino. Então, presta atenção sempre nesse ponto. Qual é a população exposta para que você possa calcular os coeficientes, certo? Então, prevalência, casos totais. Incidência, casos novos. Então, você pode estimar a prevalência a partir da incidência e da duração média da doença. Então, a prevalência ela é igual à incidência vezes a duração média da doença. Certo, pessoal? Então, aqui, para a gente começar falando sobre prevalência e incidência. Então, aqui na questão, ele fala para a gente sobre um grupo de 10.000 pessoas e ele quer avaliar a frequência da doença A e ele fala como ele quer avaliar a frequência. Ele quer o coeficiente anual de incidência. Se ele quer o coeficiente de incidência, ele quer o número de casos novos. Ele fala o número de casos novos? Sim. Ele fala que você teve 80 novos casos. Então, sua incidência é igual a 80, tá? Só que ele pergunta para a gente o coeficiente.
coeficiente é igual à incidência pela população exposta. Qual é a população exposta? São 10 mil pessoas. E aí não, pessoal. Presta atenção sempre nisso, porque ele fala que 2.000 pessoas já haviam tido a doença e que ela confere imunidade vitalícia. Ou seja, quem teve a doença não pode ter a doença de novo. Então, a população exposta não são 10 mil pessoas, mas 10 mil menos 2.000, ou seja, 8.000 pessoas. Logo, o seu coeficiente de incidência vai ser igual a 10 em 1.000, tá? Só que, além de prestar atenção em relação à população exposta, pessoal, é importante também que se preste atenção em relação ao tempo que ele pergunta. Por quê? Porque ele pergunta o coeficiente anual. E ele fala que isso foi observado em 10 anos. Logo, você vai ter que dividir aqui. O que é que você vai ter? Uma incidência anual de um caso em cada 1.000. Por isso que a resposta aqui é a letra A. Então é importante prestar atenção nisso. O tempo e a população exposta. Então, pessoal, é importante, além disso, a gente conhecer a dinâmica desses indicadores. Então, é que essa questão da SUS 2013, ela coloca para a gente sobre a diabetes. E pergunta para a gente o que aumenta ou diminui a prevalência. Ora, se você aumentar a incidência, o número de casos novos, você vai aumentar a prevalência. Se você diminuir a incidência, o número de casos novos, você vai diminuir a prevalência. Agora, existem outras situações que vão impactar na prevalência também. Lembra que a prevalência, ela é incidência vezes a duração média da doença. Se você aumentar a duração da doença, o que é que vai acontecer? Você vai aumentar a prevalência também, porque as pessoas vão viver mais com aquela doença. Então, se você instituir um tratamento que ele não cura, mas ele melhora a vida da pessoa, você vai ter um aumento da prevalência. Agora, o contrário, se você tem um tratamento agora que cura o diabetes, o que é que vai acontecer? A prevalência ela vai diminuir. Então, se um tratamento cura, ele diminui a prevalência. Se um tratamento ele melhora, ele prolonga a sobrevida, ele aumenta a prevalência. Se você não tem estruturas para resolver as complicações do diabetes, as pessoas vão mais a óbito, por exemplo, a prevalência também diminui. Então, cura e óbito diminuem a prevalência. Um remédio que melhora a vida, mas não cura, aumenta a prevalência. E, por fim, você pode ter situações de migração. Então, se migram pessoas com a doença para aquele local, você aumenta a prevalência. Se você tem uma emigração, se as pessoas saem daquele local, a prevalência diminui. Então, o que é que ele coloca para a gente? Introdução de uma nova medicação que facilita a adesão ao tratamento, melhora metas glicêmicas e diminui risco de complicações. Se melhora a adesão, as pessoas vão tratar mais, vão viver mais. O que é que acontece? A prevalência, ela aumenta. Segundo, indisponibilidade de leitos hospitalares para tratamento de eventos cardiovasculares ameaçadores à vida em pacientes com eventos agudos. O que é isso aqui, pessoal? Aqui é o seguinte, as pessoas vão a óbito. O que é que vai acontecer? A prevalência diminui. E, por fim, promoção de campanhas de saúde para diminuir o subdiagnóstico de diabetes. Então, se você faz um rastreio para uma doença, o que é que vai acontecer? A prevalência ela vai aumentar. Por quê? Porque existe dentro da população aquelas pessoas que não sabem que têm a doença, mas elas têm. Então, quando você faz o rastreio, o screening para uma doença, o que é que acontece? Você vai
aumentar também a prevalência, porque aqueles casos que não sabiam que eram doentes, eles vão se tornar doentes e dessa maneira você vai aumentar também. Então, esses são pontos importantes, pessoal, que a gente tem que conhecer em relação a essa dinâmica da prevalência, quando aumenta, quando diminui, porque isso também é cobrado, a gente precisa entender essa dinâmica da prevalência. Bom, pessoal, e aí seguindo o nosso tema de indicadores, a gente traz essa questão aqui de 2021, vocês vão tentar responder também, para a gente poder seguir. Então, dentro dos indicadores também, é importante a gente falar sobre os coeficientes de mortalidade, indicadores relacionados à mortalidade. O primeiro que a gente tem é o coeficiente de mortalidade geral, que é o número total de óbitos de uma área dividido pela população. Ele é um coeficiente muito genérico. Ele não tem grande utilidade porque o coeficiente de mortalidade geral, ele pode ser alto, por exemplo, porque a população daquele local ela é mais idosa. Então, às vezes, você tem uma mortalidade geral maior, mas não significa que as condições de saúde daquele local são ruins. Então, para que você possa fazer algum tipo de comparação, é importante que você faça uma padronização. Então, se você quer comparar, você vai padronizar. Você pode padronizar por causas, por sexo, por idade. Então, tem diversas formas de você padronizar para que você possa, então, comparar. E aí, ainda dentro dos coeficientes de mortalidade, um outro coeficiente muito importante é o coeficiente de mortalidade infantil. Então, mortalidade infantil, o que é? É o número de óbitos em menores de 1 ano dividido pelo número de nascidos vivos. Muito importante prestar atenção a isso. Menores de 1 ano pelo número de nascidos vivos. E ela pode ter 3 componentes, de acordo com a faixa etária que você tem o óbito. Ela pode ser neonatal precoce, neonatal tardia ou pós-neonatal, que também é chamado de infantil tardia. Neonatal precoce, de 0 a 6 dias de vida. Neonatal tardia, de 7 a 28 dias de vida. A partir de 28 dias de vida, você tem a pós-neonatal, até 1 ano de idade. Por que é importante a gente fazer essa diferenciação? Porque as causas de óbito, elas vão diferir a depender do tempo, da idade que você tem a mortalidade. Então, a mortalidade neonatal, ela é afetada principalmente por condições relacionadas ao pré-natal e assistência ao parto. Também malformações, alterações genéticas, que são questões que você não consegue mudar. Mas, em relação à assistência ao parto e pré-natal, você consegue. Já a pós-neonatal, ela é afetada principalmente por condições de quando a criança ela está em casa. Então, principalmente por questões sociais, de saneamento básico, de imunizações. Então, é importante a gente saber isso, porque se a mortalidade ela é mais pós-neonatal, deve ser alguma questão social, econômica que está impactando. Já se é neonatal, são condições de pré-natal ou de assistência ao parto. Outro indicador que a gente tem menos comum é a mortalidade na infância. Mortalidade na infância é o número de óbitos em menores de 5 anos de idade pelo número de nascidos vivos. E é muito comum você ver esse indicador ser colocado para tentar confundir com o coeficiente de mortalidade infantil. A gente ainda tem também menos comuns o coeficiente de mortalidade perinatal e de natimortalidade. O perinatal são os óbitos abaixo de 7 dias de vida com o número de nascidos mortos dividido pelos nascidos vivos e nascidos mortos.
enquanto a mortalidade vai ser apenas o número de nascidos mortos dividido por nascidos vivos e nascidos mortos. E aí, pessoal, a gente vai para outro indicador de mortalidade muito importante, que é o coeficiente de mortalidade materna, que era o que é perguntado naquela questão que a gente abriu esse bloco. Então, o coeficiente de mortalidade materna é igual ao número de óbitos por causas maternas dividido pelo número de nascidos vivos. Então, percebam, o denominador é o número de nascidos vivos também. E causas maternas, o que é isso? São causas, aqui, ó, relacionadas à gravidez, parto, puerpério e aborto. Então, coeficiente de mortalidade materna é isso, causas maternas. Então, acidentes, causas externas, não entram no coeficiente de mortalidade materna. Importante a gente saber isso, pessoal. E ainda saber que a morte materna, a gente considera a morte até 42 dias após o parto. E a morte materna tardia até 1 ano. Então, morte materna, o conceito, a definição, até 42 dias. Morte materna tardia até 1 ano, certo? E aí, dentro dessas causas maternas, a gente tem 2 subgrupos, que são as causas obstétricas diretas e as causas obstétricas indiretas. O que são causas diretas? São aquelas diretamente relacionadas à gestação, parto, puerpério, aborto. Então, são aquelas condições que só existem porque a mulher esteve ou está grávida. Então, por exemplo, uma hemorragia secundária a um descolamento prematuro de placenta. A mulher, ela só tem placenta quando ela está grávida. Logo, isso é uma causa obstétrica direta. É aquela situação, você tem a morte, e a mulher só tem aquilo porque ela está na gravidez, no parto ou no puerpério. Por exemplo, uma mulher que tem uma sepse por uma infecção pós-cesárea. Ela só fez a cesárea porque ela estava grávida. Então, isso é a morte obstétrica direta. Já as indiretas são condições ou que existiam antes da gravidez ou condições que foram pioradas pela gestação. Por exemplo, uma mulher que já era hipertensa e aí tem uma piora da hipertensão prévia, ou uma mulher que tem uma outra infecção e que essa infecção ela se torna mais grave porque ela está grávida. Por exemplo, uma mulher que ela tem COVID na gestação e aí evolui a óbito pela COVID. A imunidade dela está alterada pela gestação e a COVID ela serviu como um fator. A COVID ela foi a causa, mas a gestação ela foi um fator que piorou aquela infecção. Então, causa obstétrica direta é aquela situação que a mulher já tinha e piorou na gestação, ou que a gestação predispôs com que aquela situação ela se tornasse mais grave. Então, essas vão para o coeficiente, as causas diretas e indiretas. E aí, pessoal, por fim, para a gente acabar, existem ainda relacionados à mortalidade os indicadores de mortalidade proporcional por idade. Nós temos 2, o índice de Suaropo-Uemura e as curvas de Nelson Moraes, que são o quê? São indicadores de mortalidade por faixa etária. Então, o índice de Suaropo-Uemura, você vai ter o número de óbitos em pessoas acima de 50 anos dividido pelo número total de óbitos. Isso é o índice de Suaropo-Uemura. Então, se você tem muitas pessoas morrendo acima de 50 anos de idade, isso é bom, porque a mortalidade ela deve ser em pessoas mais velhas. E aí você vai ter 4 níveis dentro do Suaropo-Uemura. Você tem o nível 1,
em que você tem a mortalidade maior que 75%, isso é um nível de saúde muito bom. Você tem o nível 2, que vai de 50% a 75%. Você tem o nível 3, que vai de 25% a 50%. E você tem o nível 4, que é um nível de saúde muito ruim, menor do que 25%. Então, quanto maior o índice, melhor a qualidade de saúde daquela população. Já as curvas de Nelson Moraes, você vai ter uma divisão em 5 faixas etárias. E aí, dentro dessas faixas etárias, você vai se colocar no gráfico e você vai ter a formação de 4 gráficos, do tipo 1 ao tipo 4 também. Mas aqui é o contrário. O tipo 1 é um nível de saúde muito ruim. Você tem uma mortalidade grande aqui abaixo de 1 ano de idade. Essa curva, ela também é conhecida como curva em N, tá? Então, tipo 1 ou N, certo? A curva do tipo 2 é um nível de saúde baixo. Você tem uma mortalidade aqui que também é alta, abaixo de 1 ano de idade, mas você já começa a ter um aumento da mortalidade acima de 50 anos de idade. A gente conhece essa curva como curva em L. O nível 3 já é um nível de saúde regular. Você percebe que caem as mortes na infância e aumenta proporcionalmente na idade mais avançada. Então, essa curva é conhecida como curva em U ou curva em V. E, por fim, pessoal, o nível de saúde elevado, você tem poucas mortalidades em pessoas abaixo de 50 anos e toda a mortalidade ela vai estar acima de 50 anos de idade. Isso aqui também é conhecido como curva em J e é o nível de saúde mais elevado. Então, isso é importante em relação aos indicadores de mortalidade proporcional por idade. Eu vou voltar para a nossa questão, que a gente começou a conversar. A questão fala para a gente sobre mortalidade materna. Vou começar aqui nas alternativas pela letra D. Na letra D, ele fala que a taxa de mortalidade materna por causas obstétricas diretas vem diminuindo pela transmissão vertical do HIV/AIDS e da sífilis congênita. Isso está errado, pessoal. Por quê? Porque causa obstétrica direta vai ser principalmente questões relacionadas à assistência ao parto ou algo relacionado ao pré-natal. Então, a mulher que tem um diabetes descompensado ou que o hospital ele não tem condições de fazer uma assistência adequada, então não está relacionada à transmissão do HIV e da sífilis, mas essas condições relacionadas ao parto e também ao pré-natal. A gente está falando de causas diretas, tá? Então, aqui está errado. Na letra C, ele fala que a taxa de mortalidade materna por causas obstétricas indiretas vem se mantendo estável por fatos relacionados à atenção humanizada ao parto. Questões relacionadas à assistência ao parto mudariam mortalidade indireta? Não, mudariam mortalidade direta. Letra B. As principais causas obstétricas indiretas são prematuridade, placenta prévia, diabetes gestacional, doença cardiovascular e obesidade. Bom, vamos lá. Prematuridade. Só existe prematuridade porque a mulher está grávida. Então, isso aqui é direta. Placenta prévia, só tem placenta porque está grávida. Diabetes gestacional. É o diabetes que acontece na gestação. Não é a piora de um diabetes prévio. Então, aqui também direta. Doença cardiovascular, não dá para a gente dizer. Ela desenvolveu na gestação, ela já tinha e piorou. Então, aqui a gente não tem como definir. Obesidade, também não. Ela desenvolveu obesidade durante a gestação, é difícil a gente definir isso. Eles poderiam até ser colocados como indiretas, sim, mas prematuridade, placenta prévia e diabetes gestacional, não tem como, está errado. E a letra A, as principais causas obstétricas diretas das mortes maternas são hemorragia, hipertensão e infecção. Está correto? Sim, pessoal. Hemorragia, que pode acontecer por um descolamento prematuro, por uma placenta prévia, por uma má assistência ao parto, infecções relacionadas ao parto cirúrgico,
Então, essas são as principais causas, sim. Então, a gente tem como resposta a letra A. Esse é um tema muito importante, pessoal, a mortalidade materna, como também a mortalidade infantil. Importante a gente conhecer esses indicadores relacionados à mortalidade. Então, a gente vai acabando aqui o nosso Aprendendo com Questões, que a gente tratou principalmente questões relacionadas à incidência, prevalência e mortalidade, para que vocês possam aí gabaritar e acertar todas as questões relacionadas ao tema.